Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 3 da disciplina Avodá, aula de número 3. Hoje, iniciando a terceira ramificação listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Noah. The Seven Laws of Noah foi um livro escrito em 1984, basicamente em julho de 1984. Até o momento, não temos uma tradução dele para o português, mas existe a tradução em inglês ainda. Você pode encontrar, inclusive, na Amazon. Tá? Na Amazon você pode ter acesso a esse livro em inglês. O livro The Seven Laws of Noah, como eu disse, ele foi selecionado de forma a detalhar sobre as 10 primeiras ramificações de qual nós estamos abordando. As 10 primeiras ramificações, listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein, ele se baseou no seguinte conceito. Ele se baseou no Sefer HaMitzvot do Rambam, nas mitzvot para os judeus, do qual tem o mesmo critério de significado como ramificações para os Bnei Noach. Entendeu? Só para vocês entenderem. Assim, ele se baseou. Então, todos os versículos que ele vai colocar como referência vai ser a referência de como o Sefer HaMitzvot do Rambam ele colocou sobre a mitzvah tal. Entenderam? Então, aqui nós temos a proibição número 3, a referência da ramificação 3. A ramificação 3 é a proibição de você fazer ídolos para serem usados para outra pessoa. A segunda ramificação, nós vimos que é proibido você fazer ídolos para ser usado para você mesmo. Ou mandar fazer alguém fazer um ídolo para você. Agora, a terceira ramificação, ela proíbe você fazer ídolos para chegar a outra pessoa. Isso significa que nós somos proibidos de comercializar idolatria. Não somente de fabricar a idolatria, mas também de comercializar. Mesmo que você não acredite que aquilo que você está vendendo seja verdade. Mesmo que você acredite que aquilo não faz o menor sentido para você. No entanto, ainda assim, é extremamente proibido. A fonte da explicação sobre isso, a referência, está no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 19, versículo 4. Levítico 19, versículo 4, está escrito: não façam para vocês deuses de metal. Então, aqui vamos ver um pouquinho sobre as explicações disso. Primeiramente, devemos entender o que nós aprendemos aqui nesse texto. Bem, vamos ver aqui o que nós aprendemos aqui. Aqui nesse texto, nós vamos aprender que nós não podemos fazer ídolos para as outras pessoas, seja para presentes ou para vender. Isso se aplica mesmo que a pessoa que os criou não adore os ídolos ou acredite neles, mesmo que esteja simplesmente fazendo isso por dinheiro, ainda assim é proibido. Então, qualquer forma monetária de você ganhar dinheiro, de você receber dinheiro através da idolatria, ele é proibido. Nós somos totalmente proibidos de fazer algo em relação à idolatria. Vamos ver isso das fontes. A primeira fonte que eu vou trazer aqui para vocês está lá no Sefer Hinur 214, que ele vai explicar o versículo destacado no versículo 4, capítulo 19 de Levíticos, do qual está escrito: não façam ídolos para os outros adorarem, nem para si mesmo, nem para quem está além, e mesmo quem manda que seja feito, seja o idólatra, como é afirmado. E os deuses de fundição não façam para vós. O Sifra Kedoshim, seção 1.12, vai trazer uma certa explicação sobre isso. Os sábios de bem da memória já disseram lá que até mesmo para os outros, e lá está dito, aquele que faça um ídolo para si mesmo transgride por causa de duas advertências. O que significa dizer?
por causa de não faça e por causa de si mesmo. Então, aqui existem duas proibições a respeito disso. Para nós, os benenoi significa o quê? Aquele que fabrica para os outros ou fabrica para si idolatria, ele transgride a mitzvah de não praticar idolatria, de avodah zará, de não praticar idolatria. Então, daqui nós aprendemos que nós não devemos nem comercializar, nem fabricar algo que seja para idolatria. É o ídolo propriamente dito, sim, é o ídolo propriamente dito, mas também não, muitas vezes não é só o ídolo propriamente dito. Por exemplo, qualquer artigo de idolatria, seja camisa, seja pingente, seja formas de, digamos assim, de adereços, tudo isso também é proibido em relação à idolatria, tá bom? Vamos, então, estar vendo mais à frente, estamos aqui, o Rambam, no Mishneh Torah, Sefer Shoftim e Hot Melahim, capítulo 9, Alahá número 2, o Rambam, o Mishneh Torah é um compêndio de praticamente 14 livros. Esses livros estão subdivididos em volumes. Lá o Rambam catalogou todas as leis da Torá escrita e Torá oral, em forma de um compêndio total, ou seja, um dos primeiros livros de Alahá. Então, daqui a gente aprende o seguinte, nós aprendemos aqui o seguinte, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 do livro de Melahim, Leis de Reis, capítulo 9, Alahá número 2, o Rambam vai fazer o seguinte, ele vai mostrar aqui qual as ordens e as proibições para as nações respectiva às 7 leis universais. E aí, aqui ele está comentando sobre idolatria, né? Então, ele começa, um não-judeu que adora falsos deuses é culpado desde que adora de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Ou seja, você não pode adorar nada de acordo com a religião idólatra adora, da forma que aquela religião adora. Um não-judeu é punível por todo tipo de avodah zará que um tribunal judaico consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, um não-judeu não seria executado na época dos tribunais por um tipo de avodah zará que o tribunal judaico não consideraria digno de pena de morte um judeu. O que significa isso? Na época dos tribunais, quando você tinha os juízes, você tinha também juízes para julgar as nações, os benenô, né? Então, naquela época, se uma pessoa ela praticasse uma idolatria, e digamos que aquela idolatria, o judeu, é uma idolatria que a Torá diz que o judeu tem que morrer por causa daquela idolatria. Então, o Benoa também seria, se praticasse aquele mesmo tipo de idolatria, condenado à pena capital, seja pelo tribunal. No entanto, existiam algumas penas que os judeus receberiam pena de açoites, por exemplo. Então, em relação às nações, as pessoas, ou seja, os não-judeus, os benenô, eles não seriam sentenciados a uma pena capital, porque não levou uma pena capital no mesmo item ao judeu. Entenderam? Então, a partir disso, ele não receberia pelas mãos do tribunal. Pelas mãos dos céus, ainda tem um decreto divino sobre isso. Hoje, não há tribunais, nem do Sanhedrin, ou seja, da lei dos judeus, nem nos tribunais das nações, a respeito das 7 leis universais. Então, nenhum tribunal vai decretar que a pessoa vai receber alguma pena se praticar idolatria. O máximo que pode acontecer, né, claro, a pessoa está vinculada a uma comunidade benignoa, e aquela comunidade advertir ela, orientar ela, e mesmo aquela pessoa com todas as advertências e orientações continuar persistindo na idolatria, ela, então, corre o risco de ser, então, deixar de fazer parte daquela comunidade, né? Mas a vida que segue, ele escolhe o caminho dele, se resolver fazer tchuvá, voltar, ou seja, a comunidade, se arrepender e largar a idolatria, é ótimo, bem-vindo, sempre bem-vindo, novamente, tá? É assim que funciona. Bem, mas a Torá ela vai continuar sobre isso.
No entanto, embora o não-judeu não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Então, daqui, nós estamos vendo. Vamos ver o que o Rambam quer dizer com formas de adoração, de proibido de se envolver em todas elas. Vamos ver sobre isso. Vamos pegar o Sefer HaMitzvot do Rambam, correto? Vamos pegar, então, o Sefer HaMitzvot do Rambam, e nós vamos ver o que o Rambam fala que é idolatria, que é proibido para o judeu e também para o não-judeu. Ou seja, o não-judeu, mesmo que não tenha sentença por um tribunal, ele está réu dos céus. O que significa isso? Significa que ele pode receber na vida dele algum tipo de coisa não boa para ele, entendeu? Significa que ele pode receber uma algo que vem de China, tá bom? Seria isso. E que não seria muito positivo para ele. Então, esse seria o conceito. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu vou estar trazendo aqui para você as proibições a respeito de idolatria, né? O Rambam, ele classifica as proibições em duas categorias. Dentro dessas proibições, ele vai trazer, então, as proibições a respeito de quê? Primeiro, ele vai trazer as proibições a respeito de a respeito das partes negativas e depois ele vai trazer as obras, né? Então, nós estaremos vendo isso. Só um minuto, nós estaremos tratando aqui com vocês, tá bom? Então, gente, o Rambam, ele traz aqui na parte. Primeiro, vamos começar pela parte negativa e depois vamos para a parte positiva, tá bom? Então, a parte negativa, ele traz a primeira proibição de considerar a ideia de existência de qualquer outro Deus além de Deus, né? De fazer um ídolo, de não fazer ídolos nem mesmo para outrem, ou seja,
seja, proibição de você fabricar para outros, ou seja, comercializar ídolos, como nós estamos vendo aqui. Não fazer imagens decorativas, ou seja, ter imagens apenas para ornamentação, também é proibido. Não se curvar perante um Deus falso, ou seja, mesmo que não for desse modo pelo qual costuma servir. Não fazer adoração a deuses falsos do modo pelo qual aquela religião adora. Não entregar um filho para Moloch. Não fazer feitiçaria de Ove. Não fazer feitiçaria de Idoni. Não se interessar pela idolatria, ou seja, não estudar livros de idolatria. Não erigir um pilar, ou seja, uma matzevá. Não esculpir pedras de piso para se curvar para elas. Não plantar uma asherá, uma árvore cultual. Não jurar por um falso Deus. Não arregimentar outros para a idolatria, ou seja, pregar idolatria. Não incitar outras pessoas para praticar idolatria. Não ter afeição pela pessoa que incita a idolatria. Não abrandar a aversão pela pessoa que incita a idolatria. Não tentar salvar uma pessoa que incita a idolatria. Não defender a pessoa que incita a idolatria. Não omitir prova de culpa de pessoa que incita a idolatria. Não usufruir de ornamentos da idolatria. Não reconstruir uma cidade apóstata, ou seja, uma cidade condenada à idolatria. Não consultar feiticeiros de ídolo. Não praticar consulta no sonho dos mortos, ou seja, necromantes. Não vestir trajes masculinos, a mulher não vestir trajes masculinos. Um homem não vestir trajes femininos. Não tatuar o corpo como os adoradores de ídolos, conforme está escrito. Não vestir roupa. É isso até aqui, né? Até aqui, então, nós temos as ordens a respeito das proibições de idolatria. Essa é a parte negativa. Agora, a parte positiva das ordens, né? Ela vai se dar da seguinte forma. Primeira coisa, saber que existe um Deus. É uma ordem. É uma ordem acreditar na unidade de Deus, saber que Deus é um. É uma ordem amar a Deus. É uma ordem temer a Deus. É uma ordem rezar para Deus. É uma ordem apegar-se a Deus. É uma ordem jurar somente pelo nome de Deus. É uma ordem assemelhar-se aos bons e corretos caminhos de Deus. É uma ordem também santificar o nome de Deus. Para os não-judeus, sem levar à morte, né? Ou seja, se for caso de salvar a vida, o não-judeu menor pode salvar a vida. É uma ordem estudar as 7 leis e suas ramificações. Então, aqui nós temos, então, as ordens a respeito. Então, todo esse conjunto que eu falei, tanto o judeu quanto o não-judeu, eles estão totalmente ordenados e proibidos, tanto há ordens para judeus quanto não-judeus a respeito da prática de acreditar em Deus e não praticar idolatria. Bom? Aí o Rambam vai continuar, né? Não devemos permitir que erija um monumento, ou seja, já falamos sobre a matzevá. Não plantem uma áshera, ou seja, uma árvore cultual. Não faça imagem coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação, ou seja, para enfeitar. Então, daqui a gente aprende que nós somos também proibidos dessa parte de comercializar idolatria. Assim como os judeus são, nós também, os não-judeus, também somos proibidos. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Não fazer estátuas de deuses hindus, estátua de Buda, estátua do JC para outras pessoas. Ou seja, vender, comercializar esses produtos. Não comercializar cruzes para os outros. Ou seja, em geral, não comercializar produtos de idolatria
proibidos. Seria isso. Esse é o sentido, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de número 3. Estarei disponibilizando logo mais para vocês a atividade número 3 da nossa disciplina. Então, essa atividade que eu vou disponibilizar hoje, vocês podem me entregar até a próxima segunda-feira, às 19 horas, tudo bem? Então, amanhã não temos aula na quarta, agora a nossa aula será na próxima quinta-feira. Quinta-feira estaremos entrando na quarta aula, quarta ramificação, que é a proibição de ter imagens, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação, ou seja, só para enfeitar. Somos proibidos, mesmo que seja só para enfeitar. A gente não acredita, de repente se passou ali na barraquinha, no camelô, comprou a imagem, trouxe para casa, colocou, é bonitinha e tal. E aí, pode ou não pode? Vamos ver na próxima aula. Shalom, shalom a todos.